Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui mais uma vez trazendo uma breve consideração, uma breve análise, uma observação bem singela, bem simples a respeito do livro de Provérbios, conforme estamos considerando aqui, Provérbios, um livro de sabedoria. E eu quero convidar você que ainda não assistiu os outros vídeos anteriores dessa sequência, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link onde você vai ver aí as abordagens que nós fizemos a respeito dos capítulos de 1 ao 16. E hoje nós pretendemos analisar um pouquinho do capítulo 17. Não vamos conseguir considerar todos, porque senão vai ficar muito extenso. Então vamos tentar dividir aqui o capítulo 17 em duas partes, pelo menos. E já vamos iniciar aqui do versículo 1. Provérbios capítulo 17 tem 28 versículos. Então logo no versículo 1 diz assim, é melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de manjares em discórdia. Ou é melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de banquetes, ou com muita fartura de coisas, de alimentos, né? Muita presença, muita festa, onde existem discussões maléficas, né? ou discórdias. Uma referência a esse texto, nós podemos ir lá no Salmo 37, versículo 16, onde a Bíblia nos diz assim, Salmo 37, versículo 16, paralelo a isso, diz assim, melhor é um pouco do justo, melhor é o pouco do justo do que a abundância dos muitos iníquos. Ou seja, não adianta nada você ter abundância, ter fartura, se existe um monte de problema na carga. Não adianta você ganhar muito dinheiro e você não viver feliz. Adianta? Não adianta nada. A mesma coisa, você ter fartura de alimento, adianta ter comida, ter isso, ter só vive discussão, infelicidade. Não adianta nada. É isso que a Bíblia está falando aqui. O versículo 4 diz assim, o mal fica atento aos lábios iníquos, o enganador dá ouvidos à língua mentirosa. É mais ou menos assim, a pessoa que não tem boa índole, ou pessoas que não prezam aquilo que é justo, o que é correto, ficam atentos a mentiras, elas se deleitam com conversa fiada, com mentiras, cócegas nos ouvidos, né? E a pessoa que é enganadora dá ouvido à língua mentirosa. Aí nós temos uma referência a esse texto aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 31. Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 5, versículo 31. E é mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Com pessoas que não têm prazer naquilo que é verdadeiro, preferem a mentira. Em Jeremias 5, versículo 31 diz assim, os próprios profetas realmente profetizam em falsidade, e quanto aos sacerdotes estão subjugando segundo os seus poderes, e meu próprio povo amou-o assim. E o que farei vós, afinal disso? O meu próprio povo amou-os assim. Ou seja, aqui Jeová, Deus, o Criador, o autor da Bíblia, o Deus da nação de Israel, está dizendo que o povo dele ouvia os profetas falsos, ouvia as mentiras deles e os amava. É diferente de hoje. As pessoas vão às igrejas, as pessoas vão a líderes religiosos, seitas de controle mental, escutam cócegas nos ouvidos e gostam disso, gostam de ser enganados. As pessoas preferem ser enganadas. Aí temos em Isaías 30, versículo 10, que diz assim, que disseram aos que vêm, não deveis ver, e aos que têm visões, não deveis visionar para nós nenhumas coisas diretas, falai-nos coisas macias, visionai coisas enganosas. O povo quer que os seus profetas, que os seus líderes, seus pastores, digam coisas agradáveis para eles, não a verdade, porque quando eles escutam a verdade, eles vão embora. As pessoas não querem hoje em dia escutar palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras são difíceis de se ouvir, porque a pessoa vai ter que sair da zona de conforto. Ela vai ter que se ajustar
vai ter que fazer ajustes. E aí o que acontece? Ela não quer ouvir, não quer dar ouvido, prefere ouvir mentiras. O versículo 7 diz assim: palavras elevadas não convêm ao insensato, ou seja, palavras corretas, né? Palavras excelentes, não convêm ao insensato, ao tolo, menos ainda ao príncipe uma língua mentirosa. Em outras palavras, né? A pessoa que é tola não quer ouvir coisas que sejam de sabedoria, ela quer ouvir tolice, idiotice, coisas que estão dentro do seu nível cultural, que talvez seja zero. Não quer ouvir nada que seja algo que venha a fazê-la raciocinar, que venha a fazê-la meditar, refletir, ter padrões cognitivos de raciocínio que leve-a a pensar nas suas próprias emoções. As pessoas tolas ou insensatas não querem isso. E aí temos a referência do Provérbios 26, versículo 7, que a gente ainda vai considerar, mas já podemos já aqui, na referência, já citar. Só para você ter uma noção, numa linguagem paralela, o que está dizendo. Provérbios 26, versículo 7 diz: acaso as pernas do coxo puxaram água? Então há um provérbio na boca de gente estúpida. Em outras palavras, é mais ou menos como se estivesse dizendo isso, né? O tolo, o insensato, ele prefere, é como se uma pessoa manca não consegue fazer atividades de esforço, que envolve, por exemplo, uma pessoa manca não consegue fazer tarefas que envolveria velocidade, que envolveria pegar peso. Por quê? Porque ela tem uma perna coxa. Em Provérbios 16, versículo 10, é como se a pessoa tola ou estúpida ela tivesse uma deficiência na mente, como se a sua mente estivesse débil, né? E é exatamente isso. Diz assim no Provérbios 16, versículo 10: deve haver decisão inspirada sobre os lábios do rei. No julgamento da sua boca não deve mostrar-se infiel. Em outras palavras, o rei ou o príncipe, ou aquele que está julgando, ou aquele que está em posição de julgamento, de autoridade, de decisão, nunca deve ser uma pessoa que está traindo a justiça, ou alguém que coloca em questão o que é certo ou errado. Ele deve primar sempre pelo que é certo. O rei, o príncipe, o juiz, o pai, o chefe, ou quem quer que seja, o professor, o diretor da escola, o chefe no trabalho, tem que ser pessoas que primam, que prezam aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é moral e é ético. É exatamente isso que deve ser feito ou ser decidido. No versículo 10 diz assim: uma só repreensão tem mais efeito numa pessoa inteligente do que 100 chicotadas no insensato. Ou em outras palavras, uma só repreensão tem mais efeito, ou efeito mais profundo, numa pessoa que tem entendimento do que 1000 chicotadas num tolo. Você pode esbufetear, pode bater, pode botar de castigo uma pessoa imbecil, no termo, digamos assim, medicinal da palavra, né? Vamos colocar até no termo patológico da palavra, uma pessoa que tem dificuldades mentais de raciocínio. Você pode, não adianta, ela não vai conseguir entender que aquilo é melhor para ela, é para o seu bem, é para o seu crescimento. Ela vai te odiar, ela vai ficar com raiva, ela vai te detestar por isso. Por isso o texto diz: uma só repreensão tem mais efeito numa pessoa inteligente, uma pessoa que tenha entendimento, uma pessoa que tenha discernimento, que tenha juízo, que tenha raciocínio, que tenha inteligência cognitiva. A pessoa que não tem isso, não adianta o quanto você fale, ela só vai ficar mais agressiva e ela vai tentar jogar a culpa em você ou em qualquer coisa. Vai dizer que é o sistema, vai dizer que é porque os pais não educaram, vai dizer que é porque na escola não ensinou bem. Ela vai jogar a culpa em qualquer um, menos nela mesma. E aí vai ficar com ódio de você por expor a sua própria incompetência. É isso que o texto mais ou menos está dizendo. Provérbios 17, versículo 13 diz assim: quem retribui o bem com o mal não se afastará da sua casa. E isso é uma verdade, né? Uma pessoa que é tratada bem e trata a outra em resposta de forma ruim, vai colher o que da vida? E aí eu lembro de algumas frases de efeito que eu já li em vários livros, em vários lugares, e resumindo diz assim: a vida
nos dá de volta aquilo que nós oferecemos a ela, é como se fosse um eco, né? Lembra da história do eco? Não sei se você conhece mais ou menos a mitologia grega, lá da história de Narciso. E é mais ou menos isso, né? Pegando um pouquinho da mitologia lá grega, de Narciso, de Eco, das ninfas. Quando você fala para o mundo assim, para o universo, né? Para a vida, você não é capaz, digamos que você diga assim, você não é capaz, você não é feliz, você é um desgraçado, você é isso, você é aquilo, o que você ouve de volta como eco? Não é exatamente a mesma coisa? A vida te traz de volta, em retorno, aquilo que você oferece a ela. Então, se você, ilustrativamente, estamos aqui fazendo só uma alusão, se você diz, ó, você é capaz, você pode ser feliz, você pode ser mais do que é, você pode melhorar, você pode vencer esse obstáculo, o que você vai ouvir de volta? No eco. Não é exatamente isso? Que você pode ser feliz, que você pode ser capaz, que você pode vencer os obstáculos? Não é isso que você vai ouvir? A vida nos dá aquilo que nós oferecemos, em termos simples, é mais ou menos isso. As pessoas correspondem às nossas ações. Se nós agimos de forma correta, tratando-as com bem, isso pode até demorar, mas vai vir. O bem vai voltar para nós, ele volta, é uma vibração positiva. Não estamos falando aqui em termos esotéricos, místicos, em questões de pensamento quântico, nem nada disso. Mas é uma questão lógica. Se você trata bem as pessoas, automaticamente, gradativamente, o bem vai voltar para você. Não tem nada de mágico, de misterioso, né, de esotérico espírita nisso. Nada disso. É simplesmente uma matemática simples. Pratique o bem e você vai ser tratado de forma benéfica. Ainda que de forma injusta você venha a sofrer, o Pai que está nos céus está nos observando. É o mais importante, está lá em Mateus capítulo 6. Mesmo que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda fez, o Pai Celestial está vendo tudo. Ele vê. E é Ele que nos recompensa no final por tudo que nós fazemos. É bom lembrar desses detalhes. Eu queria só considerar aqui brevemente esses pontos, né, sem delongar muito, mas Provérbios capítulo 17, consideramos do versículo de 1 a 13, não consideramos todos os versículos. Queria só fazer uma breve abordagem aqui, depois a gente volta com mais algumas outras considerações de Provérbios, capítulo 17, Provérbios, um livro de sabedoria. Foi um prazer. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.